Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. No momento, nós estamos analisando, refletindo sobre a obra Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, da série Fonte Viva. Hoje nós vamos tratar da lição 88, cujo título é Velar com Jesus. Vamos ao texto evangélico. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Isto está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Vamos aos comentários do Espírito Emmanuel sobre esse texto. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentido a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látigo da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo. E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, compreendermos a divina união para a eternidade? Que fecho, né? Se não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Gente, que lição rica de ensinamentos para a nossa vida cotidiana. O ensino do Evangelho e o ensino espírita, ele tem que ser sempre analisado sobre o tríplice aspecto: o aspecto científico, o aspecto religioso, moral, e o aspecto filosófico, que trata das questões de aplicação cotidiana. A maneira como eu pego esses ensinamentos e os levo para a minha conduta diária, para a minha vivência diária. Esse é um grande desafio e é uma proposta muito avançada do Espiritismo, muito à frente das demais religiões ou de outros pensamentos filosóficos e psicológicos. Está adiante, porque está lastreado na proposta rompedora e inovadora de Jesus de Nazaré no seu Evangelho.
Então, nessa passagem evangélica que Emmanuel traz para a nossa reflexão, ele mesmo começa já trazendo uma questão muito séria. Quando ele diz na primeira frase que Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. E ele continua nos acordando incessantemente. A cada encarnação, nós vamos tendo oportunidades diversas, vamos tendo situações distintas, vamos vivendo experiências inovadoras, novas, construtivas, para que nós possamos acordar para a vida maior. Ou seja, entender que meu reino não sendo deste mundo, eu tenho que passar pela terra, mas a minha vida plena, a minha vida constante é lá no mundo espiritual. Então, eu passo por aqui. Então, eu tenho que viver aqui, imaginando quais as consequências que eu terei da minha vida aqui, no tempo maior que eu passo lá. Então, as minhas escolhas emocionais, morais, físicas, todas repercutem lá. Então, eu tenho que viver aqui da forma intensa, da mais intensa possível, mas estando com o olho lá. Isso significa acordar para a vida maior. Porque acordar para a vida maior, viver com o olho lá, viver sabendo que eu faço aqui tem consequências lá e consequências mais duradouras lá do outro lado, eu acabo vivendo de uma forma diferente. Porque eu vou vendo que muitas das escolhas que eu estou fazendo, e eu vou vendo que muito do que eu estou pensando, ou a forma como eu estou vivendo, não me dá um bom lastro lá do outro lado, na vida maior. Então, essa primeira frase já traz essa questão, que Jesus veio à Terra acordar os homens. E o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, vem ainda nos acordar, mais ainda, para a vida maior. Então, na hora que Jesus foi para o testemunho, Emmanuel destaca que ele não chama aquela multidão que o acompanhava, mas sim os seus discípulos, aqueles que estavam conscientes das próprias obrigações. E nós podemos dizer, estamos no grupo desses espíritos conscientes das obrigações. Quando eu tomo contato com o Espiritismo, eu diria até de uma forma mais ampla, quando eu tomo contato com o Evangelho de Jesus, independente da religião, eu já estou consciente das minhas obrigações, das minhas tarefas. Quando eu tomo contato com o Espiritismo, essa consciência se amplia, porque eu passo a ter o conhecimento de como se processa a vida maior, como que ocorre lá do outro lado. E aí as minhas obrigações de compromisso se ampliam. Então, eu estou consciente de que eu estou de passagem pela Terra e que logo mais eu estarei do outro lado. Vejamos como isso é muito importante. Eu faço parte desse grupo que já está consciente, por isso que Emmanuel fala para nós. No entanto, esses apóstolos que Jesus chamou, segundo a passagem evangélica, dormiram. Inclusive Pedro, que o acompanhava mais de perto. Pedro dorme, todos dormem. E aí significa que, será que nós também não estamos dormindo? Será que Jesus não continua solitário no seu trabalho de transformação da Terra, de mudança da Terra ou da nossa transformação? Ele tem uma tarefa que Deus lhe confiou, que é levar a Terra e seus habitantes a níveis de evolução maior. E será que ele está solitário nesta tarefa? Pelo jeito, ele continua, porque Emmanuel vem nos alertar sobre essa questão de nós dormirmos. Por isso que é importante rever esse texto evangélico, diz Emmanuel, para considerar que o mestre continua no seu esforço. E nós, né? Como é que nós estamos? Ele destaca que Jesus ele não traz tarefas, ele não distribui tarefas para espíritos ignorantes, inexperientes. Mas nós verificamos que para aqueles que ele traz a tarefa, somente é reduzido o número, ele diz, estão despertos. Nós que fazemos parte desse grupo,
já recebemos tarefas para a seara do Cristo, para o trabalho, nós estamos dormindo, né? Nós estamos esquecendo que a vida na Terra é uma hora. E como diz Emmanuel, nós estamos inquietos pela execução dos próprios desejos. Então, nós precisamos verificar se nós não fazemos parte do grande número que está dormindo. Já tomou contato com o Evangelho, já tomou contato com o Espiritismo, já sabe da importância do trabalho, já sabe da importância de arregaçar as mangas para o estudo do Espiritismo, para a confecção do Evangelho no lar, para o envolvimento com as tarefas espíritas, desenvolver alguma tarefa na área assistencial, se envolver numa casa espírita, participar do seu crescimento, ajudar na divulgação do espiritismo. Quanta gente tem condições de fazer isso que eu estou fazendo aqui? Eu vejo uma multidão. Mas então, Marco, por que no programa de vocês, no canal de vocês, tem 4, às vezes 5? Porque as pessoas não têm o compromisso. As pessoas não conseguem ter o compromisso de fazer aquilo com sequência, com frequência, de manter, vou fazer bem feito. Às vezes, é poucas tarefas, mas que sejam bem feitas, com qualidade, né? Sempre ali presente, que você sabe que a pessoa não vai furar, a pessoa não vai falhar. Então, há uma multidão de frequentadores, mas de trabalhadores que não estão dormindo é muito pouco. Quando a gente olha para o movimento espírita, eu vejo uma multidão de pessoas, eu vejo no nosso canal, eu vejo no nosso grupo de WhatsApp, eu vejo no nosso grupo de estudo, poucas pessoas que se dispõem a querer realmente acordar, e eu vou me envolver. Então, para eu me envolver com a atividade, eu vou ter desgaste, eu vou perder tempo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que abrir mão de várias coisas na minha vida pessoal, mas aí não quer. Aí não vem. E aí as escolhas ficam e eu continuo adormecido. Há uma multidão. É lógico que a gente podia fazer muito mais pelo espiritismo. Às vezes eu acho engraçado que as pessoas falam assim, nossa, o espiritismo está tão assim, silencioso, está meio apagado, podia ser muito melhor. E você vai ver, a pessoa não faz nada para que esse espiritismo seja melhor. Ela não muda a sua conduta, ela não faz o evangelho no lugar, ela não aparece para o trabalho, ela não põe nem a mão no bolso para ajudar nas despesas, né? Para que a gente tenha uma sede, para que a gente tenha um trabalho, ela não vem fazer o programa, ela não participa do estudo, sequer da live. Ela não vê nem os vídeos do canal, mas ela está falando que o espiritismo vai mal. Recentemente, uma pessoa falou para mim, nossa, mas está muito mal o espiritismo. Eu falei, o que você tem feito para ele estar melhor? Ela gaguejou e não conseguiu responder. Porque não vai responder, porque ela dorme. Ela dorme. Ela quer que os outros façam. Ela está na postura atávica das outras religiões. Ela não acordou com Jesus ainda. E aí o Emmanuel diz, simbolicamente de uma hora, a pessoa não percebeu que a vida passa muito rápido. E aí, quando vai para fora do corpo, quando desencarna, vem o que o Emmanuel diz aí, choram sob o látigo da consciência, porque continuaram dormindo, passaram pela vida, passaram pela terra. Quando desencarnam e vão ver a folha de serviços e de tarefas que o Cristo havia lhe confiado, verificam que não cumpriram com a maior parte. E pior, que poderiam ter cumprido com esta maior parte. Este é o pior. É olhar a lista e verificar, puxa, eu podia ter feito com um pouquinho de mudança na minha vida, com um pouquinho mais de devotamento às questões evangélicas, com um pouquinho mais de carinho para com Jesus que nos dá tanto. Eu poder me devotar 1 hora, 2 horas, 3 horas na semana, 7 dias, vezes 24, são 160 horas na semana, e a maioria das pessoas não consegue 1 hora. Parece é longo, o estudo é longo, tudo é longo, mas o restaurante, a balada, a academia, a televisão,
O Netflix não é longo. 2, 3. Vamos maratonar, gente! Vamos ver até de madrugada! Mas o Cristo fica. É a turma que dorme, lamentavelmente. Será que eu não estou dormindo? Será que eu não estou nesse grupo que tem as tarefas e que algumas pequenas mudanças na minha vida cotidiana eu teria condições de ter 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana para atender o Cristo, para poder divulgar, para poder falar do seu evangelho, para poder viver o seu evangelho, melhorar a minha vida, o ambiente no meu lar. Porque quando eu falo aqui repetidamente sobre o evangelho no lar, eu não estou querendo fazer a conta de quantas pessoas fazem o evangelho no lar. Não é esse o indicador de desempenho. Estou falando do evangelho no lar porque eu sei dos benefícios do evangelho no lar para a vida de cada um, para a sua família, para os seus filhos, para os seus amores. Insistir no evangelho no lar em casa é trazer Jesus para dentro de casa, é trazer a bênção do mestre. Quando eu vou ao trabalho espírita, eu vou e sou atendido pelos bons espíritos. Eu vou ganhando cancha, eu vou melhorando, vou me tornando mais lúcido. Eles vão retirando de mim os fluidos deletérios que os meus inimigos espirituais, que os meus desafetos, que as minhas condutas morais inferiores trazem. Vão tirando, permitindo que eu fique com o cérebro livre desses fluidos para que eu possa decidir com lucidez, fazer escolhas com lucidez. Vamos pensar nisso, gente. É uma lição muito importante para nós verificarmos se nós não fazemos parte daqueles que dormimos e se nós realmente estamos dispostos a acordar para a realidade da vida na Terra, que é, simbolicamente, 1 hora na vida eterna. Vamos refletir, gente, tá bom? Passa lá, dá uma olhadinha, se gostou, divulga. Jesus conosco sempre.